Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uma ferramenta que pode, de verdade, mudar a forma como se enxerga o mercado de criptoativos. Sabe aquela impressão de que tudo é meio caótico? Pois é, vamos ver como é possível transformar isso em algo bem mais previsível. Essa pergunta aí na tela é uma sensação muito comum, não é? Aquele sentimento de que existem forças invisíveis movendo os preços, quase como se o mercado estivesse caçando os stop losses. Mas olha, a boa notícia é que existe uma maneira de visualizar essas forças. Então vamos conhecer essa ferramenta, o mapa de liquidação. Pense nele como se fosse um mapa do tempo. Só que, em vez de prever chuva, ele mostra onde estão as tempestades de liquidez. Basicamente, ele aponta onde tem um monte de gente operando com dinheiro emprestado, ou seja, alavancado, que vai ser forçada a fechar as posições. E quando isso acontece, bom, aí é que vem aqueles movimentos bem bruscos no preço. Certo. Para começar, o mais importante é saber ler este mapa. O que significam essas cores, essas zonas que ele mostra? Vamos entender isso agora. Olha só, é bem direto. No eixo horizontal, a gente tem os níveis de preço do Bitcoin. Já no eixo vertical, a gente vê o calor do mercado. Quanto mais para cima, maior a concentração de liquidações que podem acontecer naquele preço. E aqui vem a parte mais interessante. Essas zonas quentes, que aparecem em amarelo, funcionam como verdadeiros ímãs para o preço. O mercado é atraído para essas áreas porque é ali que o dinheiro está. É onde uma quantidade enorme de ordens pode ser executada de uma vez. Ok, agora que já dá para entender o mapa, como é que se transforma essa leitura em um plano de ação concreto para operar? Vamos ver um sistema bem prático. O sistema é simples, olha só, são 4 passos. Primeiro, identificar as tais zonas quentes de liquidez. Depois, usar essas zonas como referência de suporte e resistência. Com base nisso, planejar as entradas e saídas. E por fim, o mais importante, gerenciar o risco, posicionando os stop losses longe daquelas zonas de caça. É um processo bem lógico que integra os dados do mapa na estratégia. O mapa de liquidação, sem dúvida, é uma ferramenta poderosa, mas no trading, a confirmação é tudo. Por isso, os sinais do mapa ficam muito mais fortes quando são combinados com outros indicadores técnicos. Esta tabela dá alguns exemplos. Se o Open Interest, que é o total de contratos abertos, está aumentando, isso significa que mais capital está em risco. É como colocar mais lenha na fogueira para uma cascata de liquidação. Outro exemplo, o RSI em nível de sobrecompra. Ele sugere que o ativo subiu demais e uma reversão pode estar próxima. Juntar esses sinais dá uma base muito mais sólida. É a tal da confluência de dados que fortalece a análise. Bom, vamos ver como tudo isso funciona na prática. A gente vai analisar agora um cenário real, uma operação de venda, para ver como todas essas peças se encaixam. Vamos imaginar o cenário. O Bitcoin está numa alta forte, lá perto dos 68 mil dólares. O sentimento geral é de muito otimismo. Mas como a gente vê nesse fluxo, os dados por baixo da superfície começavam a contar uma história bem diferente. Eram 3 sinais-chave e todos apontavam para a mesma direção. O mapa de liquidação mostrava uma piscina enorme de liquidez para ser pega entre 65 e 66 mil. O RSI estava lá em cima, em 75, indicando sobrecompra, e o Open Interest subia junto, mostrando mais e mais capital em risco. Todos os sinais apontavam para a mesma coisa. A tendência de alta estava provavelmente se esgotando. Com base nessa confluência toda, uma posição de venda foi aberta em 67.900 dólares. Foi uma aposta contra o sentimento otimista que dominava o mercado naquele momento. E o alvo para realizar o lucro foi definido em 66.100 dólares, bem no coração daquela zona quente de liquidação que o mapa tinha mostrado. Era o alvo mais lógico. O que aconteceu a seguir foi um exemplo clássico. Assim que o preço começou a cair, acionou a primeira onda de liquidações. Isso empurrou o preço mais para baixo, acionando mais liquidações. Essa cascata de vendas forçadas levou o preço diretamente ao alvo. É uma demonstração bem clara do poder preditivo dessa análise. Então, o ponto principal aqui é que os mapas de liquidação oferecem uma nova lente. Em vez de enxergar o mercado como um ruído aleatório, a gente começa a ver como uma caça estruturada por liquidez, um verdadeiro mapa de onde o preço pode ir. E essa mudança de perspectiva de não ver o mercado como algo aleatório, mas sim como uma caça por liquidez, é o que dá a essa ferramenta a sua vantagem estratégica. Então fica a pergunta para a reflexão. O mercado é mesmo aleatório? Ou será que ele tem uma lógica bem clara por trás?